Bom, gente, a questão 12 é uma questão bem densa, ela é um pouco complexa, é uma questão do IME, então prestem toda a atenção possível que vocês puderem nessa questão. Bom, questão de equilíbrio envolvendo vários outros assuntos, principalmente lá dentro da termoquímica. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter é a atenção na figura que acabou de aparecer para vocês, em relação ao que tinha antes da reação e depois da reação. O que a gente tinha antes da reação? A gente tinha ferro interagindo com metano, tudo a uma pressão total de 1 atm, depois acontecia uma reação a 298 Kelvin, processo isotérmico, dando uma pressão final total também de 1 atm e outras substâncias presentes no produto, não é verdade? Então, primeira coisa que a gente tem que resolver nessa questão é ver qual a reação que acontece. Ora, antes a gente tinha ferro e metano e depois apareceram duas outras substâncias, que foi Fs3C mais hidrogênio. Então a gente precisa escrever essa reação química, que vai ser a seguinte. Pronto, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já fez, que é escrever a reação do processo. Primeira coisa que a gente vai ter que calcular, antes de chegar na parte de fração molar, é o cálculo do ΔG da reação para achar a constante de equilíbrio, certo? E para você calcular ΔG, a gente precisa calcular primeiro ΔH e ΔS. Ora, a gente sabe que o ΔH de uma reação é produto menos reagente, né? Então a gente pode escrever que isso aqui é o somatório dos ΔH de formação dos produtos, tudo multiplicado pelos coeficientes estequiométricos de produto, por isso que eu coloquei esse P minúsculo, menos o somatório dos ΔH de formação dos reagentes, tudo multiplicado pelos coeficientes estequiométricos dos reagentes, não é verdade? Então, isso daqui vai ficar da seguinte maneira. A gente vai ter nos produtos o ΔH de formação do Fe3C mais duas vezes o ΔH de formação do H2. Pronto, esses são os produtos. Menos o ΔH de formação do metano mais 3 vezes o ΔH de formação do ferro. Aí a gente tem que lembrar o seguinte: substâncias simples na forma holotrópica mais estável a 25 graus Celsius tem ΔH de formação igual a zero. Então a gente vai poder colocar igual a zero os seguintes ΔHs. ΔH de formação do H2 é zero a 25 graus Celsius. ΔH de formação do ferro é 0 a 25 graus Celsius, certo? Eles não têm alótropos importantes. Alótropos importantes são só aqueles que a gente já estudou lá no conteúdo de termoquímica, né? Então, substituindo os valores que a gente tem na tabela, que passou aí para vocês no enunciado, 25,1 menos ΔH de formação do metano, que é menos 74,8, certo? Isso daqui vai dar para a gente um ΔH da reação igual a mais 99,9 kJ por mol, certo? Então pronto, já temos o ΔH da nossa reação. Agora vamos calcular o ΔS. O cálculo de ΔS é muito semelhante ao cálculo de ΔH, certo? Vocês lembram que ΔS é produto menos reagente multiplicado pelos coeficientes estequiométricos, né? Então eu já vou logo direto substituir cada um dos valores multiplicado pelos coeficientes estequiométricos aqui da reação. Daí, o valor de ΔS para essa reação é igual a 97,7 Joule por Kelvin por mol, certo? Muita atenção aqui na unidade, porque é em joule, certo? Não é em quilojoule como o ΔH. Calculados aqueles dois parâmetros iniciais, ΔH e ΔS, agora vamos calcular o valor de ΔG. Falou em ΔH e falou em ΔS, relacionados a ΔG, você tem que lembrar daquela expressão que a gente viu lá no final do capítulo de termoquímica, que é ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, tudo bem? Substituindo os valores, a gente vai ter que ΔH é igual a 99,9 menos temperatura que passou aí no começo do vídeo para vocês, 298 Kelvin, vezes o valor de ΔS, que é 97,7 Joule.
Se tiver em joule, você tem que converter um desses dois. Como normalmente ΔG aparece em kJ por mol, eu vou converter de joule para kJ, dividindo aqui por 1000, ou seja, multiplicando por 10 a menos 3. Fazendo essa continha, você encontra que o ΔG é igual a aproximadamente 70,8 kJ por mol. Como é que a gente relaciona ΔG com o que a gente conhece dentro de equilíbrio químico? Ora, ΔG a gente pode escrever como sendo menos RT ln de K, né? Que inclusive a própria questão deu essa relação, Kp, porque a gente vai trabalhar com equilíbrios gasosos, certo? Eles deram alguns valores de ln, né? Esses valores vocês já sabem porque já decoraram, devem ter decorado, certo? E por que a gente tem que ter decorado? É para esse tipo de situação. Porque nesse tipo de questão a gente vai precisar do valor da constante de equilíbrio. Além daquelas decorebas mais clássicas, vem uma muito importante que você consegue deduzir a partir daquelas que você já decorou, certo? Que é a seguinte. Quando você tem ln de um determinado valor x, isso daqui é aproximadamente igual a 2,3 vezes o log de x. Tudo bem? Então, vamos aplicar essa conversão de bases na nossa equação. ΔG fica igual a menos 2,3 RT vezes o log de Kp. Substituindo os valores, ΔG vai ser igual a 70,8 kJ por mol, que agora eu vou colocar em joule por conta do R, igual a menos 2,3 vezes R, 8,31, vezes temperatura, que é 298, vezes o log de Kp. Tudo bem? Aí, o log de Kp é aproximadamente igual a menos 12,4. Tudo bem? Logo, o valor de Kp a 10 elevado a menos 12,4, certo? Só que quando a gente está atrás de um valor numérico, a gente não pode deixar um número decimal na potência, a gente tem que deixar esse valor inteiro. Aí, vamos fazer um algebrismozinho aqui, uma manipulação, só para vocês verem como é que se trabalha com isso daqui na prática em questões do ITA ou do IME. 10 elevado a menos 12,4 eu vou escrever como sendo 10 elevado a menos 13 vezes 10 elevado a 0,6. Tudo bem? Só que isso eu vou poder reescrever da seguinte maneira, utilizando propriedade de potência. 10 elevado a 0,6 é a mesma coisa que 10 elevado a 0,3 ao quadrado, certo? E aí, relembrem o seguinte, se o log de 2 é igual a 0,3, isso é a mesma coisa que dizer que 10 elevado a 0,3 é igual a 2, certo? Vamos usar então esse resultado na nossa expressão anterior. Kp, portanto, vai ser igual a 10 elevado a menos 13 vezes 2 ao quadrado. Logo, Kp é igual a 4 vezes 10 a menos 13. Questão terminou? Ainda não. A gente ainda precisa achar as frações molares. Já que a gente está falando de fração molar, vamos relembrar o seguinte. Quando a gente fala de fração molar, a gente tem que obrigatoriamente lembrar da lei de Dalton. A gente tem que a pressão de um determinado gás é igual à fração molar desse gás vezes a pressão total da mistura a qual ele está submetido. Tudo bem? Então, a gente pode trazer isso daqui para o nosso equilíbrio. No equilíbrio, a gente vai poder escrever o seguinte. Quais são os gases que compõem o nosso equilíbrio? A gente tem metano e tem H2, né? Portanto, a gente vai ter que a pressão no equilíbrio de metano é igual à fração molar de metano vezes a pressão total e a pressão de H2 é igual à fração molar de H2 vezes a pressão total. Tudo bem? Só que ele diz na figura da questão que a pressão total é igual a 1 atm. A pressão de CH4 é numericamente igual à própria fração molar dele, certo? Portanto, a gente vai ter a mesma coisa para o H2. CH4 e metano são os únicos gases presentes na minha mistura. Então, a gente ainda pode escrever o seguinte, que
fração molar de CH4 mais a fração molar de H2 é igual a 1. Agora vamos lá utilizar a nossa relação da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio Kp para a reação que a gente tem, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Kp vai ser igual a pressão de H2 ao quadrado dividido pela pressão de CH4. Só que a gente já não tinha deduzido anteriormente que essas pressões são iguais às frações molares? Então, eu vou escrever o seguinte, fração molar de H2 ao quadrado sobre fração molar de CH4 é igual a Kp. Aí, vamos substituir um em função do outro. Vou escrever o seguinte, ó, fração de H2 ao quadrado sobre... Quem é a fração de CH4? Por essa equação, é 1 menos a fração de H2. Então, 1 menos x de H2, tudo isso é igual ao Kp. E quanto vale o Kp? A gente calculou anteriormente, vale 4 vezes 10 a menos 13. Tudo bem? Aí, a gente aparentemente tem um problema, né? Porque isso aqui vai dar uma equação segundo grau com os valores muito estranhos, que não vai ser muito bom, certo? Mas, perceba o seguinte, estão lembrados lá do começo das nossas discussões a respeito da composição de um equilíbrio químico, que quando a constante de equilíbrio é muito pequena, quer dizer que a gente tem muito pouco de produto, certo? E o produto gasoso da gente é o H2, né? Isso quer dizer o quê? Tem tão pouco H2 que a constante de equilíbrio é minúscula, é muito pequena. Ou seja, essa constante de equilíbrio é tão pequena que a fração molar de H2 deve ser um número muito pequeno. E lembrando que fração molar é um valor que vai de 0 até 1, né? Então, se essa fração molar é muito pequena, quer dizer que esse resultado comparado com esse valor, dá para a gente que a fração molar de H2 é um valor muito menor do que 1, certo? Ou seja, 1 menos a fração de H2 é praticamente igual a 1. A gente vai poder aproximar aquela nossa expressão x de H2 ao quadrado sobre 1 menos x de H2 para x de H2. Mas quanto vale essa expressão aqui de antes é o Kp. Então a gente consegue agora calcular o valor da fração molar de H2, que é x de H2, tirando a raiz quadrada, 2 vezes 10 elevado a menos 6,5, né? Que é a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a menos 13. Aí aparentemente apareceu um problema de novo, que é esse número decimal aqui como expoente. Então a gente vai fazer de novo um algebrismozinho aqui. Aprendam. Isso aqui vai ficar 10 elevado a... Vou escrever menos 7 vezes 10 elevado a 0,5, né? Porque quando eu somar esses dois expoentes aqui, dá o expoente anterior por propriedade de potenciação. 10 elevado a 0,5 nada mais é do que a raiz de 10. E raiz de 10 é um tipo de valor que aparece em muitos problemas. Problema de química, problema de física. E a gente costuma fazer algumas aproximações meio grotescas, mas que dão certo para a raiz de 10. Lembra que raiz de 10 é aproximadamente igual a π, certo? Se você não quiser colocar o π, para não gritar assim na cara do corretor, ó, tô igualando raiz de 10 a π, coloca 3,16. Multiplicando 3,16 por 2, fração molar de H2 é igual a 6,32 vezes 10 a menos 7. Tudo bem? Aí ele pede para calcular a outra fração molar, né? Que é de metano. Fração molar de metano é igual a 1 menos a fração molar de H2, certo? Só que a fração molar de H2 é um valor muito menor do que 1. Vocês acham que 1 menos isso daqui vai fazer alguma diferença? Vai fazer diferença lá na casa decimal muito depois da vírgula, não é verdade? Ou seja, como isso daqui é aproximadamente igual a zero, a gente pode dizer que a fração molar de CH4 é aproximadamente 1, certo? E ainda tem outro detalhe. Como isso daqui é um produto, percebam que a quantidade de produto presente, a fração do produto presente é muito pequena, né? Isso quer dizer que esse processo tem uma quantidade muito pequena de produto a 25 graus Celsius realizados nessa condição. Então, isso daqui é sinônimo de dizer que não é viável. E por que esse processo não deu viável?
Porque desde quando a gente calculou o valor do ΔG para esse processo, ele deu um valor maior do que zero, certo? Se o processo tem um ΔG maior do que zero, ele é um processo não espontâneo. Consequentemente, vai ter uma quantidade de produto muito pequena e muito grande de reagente, tudo bem? Mas isso daqui mostra, no final de todas as contas, porque um processo que tem ΔG maior do que zero não é viável, ou seja, ele não tem um bom rendimento.